Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um episódio de Personagens da Bíblia. Hoje nós vamos aprender mais sobre a história de João Marcos. A história de João Marcos é narrada em Atos dos Apóstolos e ele também é mencionado na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, 2 Timóteo, Filemon e na primeira carta de Pedro. Antes, eu quero fazer menção de um verso que diz assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4, verso 11. Os erros são professores efetivos. Suas consequências têm um modo de tornar as lições dolorosamente claras. Mas aqueles que aprendem com seus erros são sábios. João Marcos era um bom estudante e precisou apenas de algum tempo e encorajamento. Marcos estava ansioso para fazer o que era correto, mas teve dificuldade para cumprir sua tarefa. Em seu evangelho mencionou um jovem, de acordo com alguns, provavelmente ele próprio, que fugiu com tanto medo durante a prisão de Jesus que até deixou suas roupas para trás. Esta tendência de Marcos para a fuga ficou patente quando, mais tarde, Paulo e Barnabé levaram-no como seu assistente durante a primeira viagem missionária. Na segunda parada, Marcos deixou e retornou a Jerusalém. Foi uma decisão que Paulo não aceitou facilmente. Ao planejar sua segunda viagem, 2 anos mais tarde, Barnabé sugeriu novamente Marcos como companheiro de viagem, mas Paulo recusou. Como resultado, o grupo ficou dividido. Barnabé levou Marcos consigo e Paulo escolheu Silas. Barnabé foi paciente com Marcos e o jovem correspondeu ao investimento. Mais tarde, Paulo e Marcos voltaram a unir-se e o apóstolo tornou-se um amigo do jovem discípulo. Marcos era um companheiro valioso dos 3 primeiros líderes cristãos: Barnabé, Paulo e Pedro. As informações do Evangelho de Marcos parecem ter sido obtidas principalmente de Pedro. O papel de Marcos como assistente do apóstolo permitiu que ele fosse um observador. Ele ouviu Pedro contar sobre os anos que passou com Jesus repetidas vezes e foi um dos primeiros a escrever sobre a vida de Cristo. Barnabé desempenhou um papel-chave na vida de Marcos. Ele ficou ao lado do jovem, apesar do fracasso deste, dando-lhe um paciente encorajamento. O exemplo de Marcos nos desafia a aprender em nossos erros e a apreciar a paciência dos outros. Existe um Barnabé em sua vida a quem você precisa agradecer por tê-lo encorajado. Marcos tem coisas fortes para nos ensinar. Ele escreveu o evangelho que leva o seu nome. Ofereceu a casa de sua família como um dos principais pontos de encontro para os cristãos em Jerusalém. Persistiu apesar dos erros que cometeu por pouca idade. Foi um assistente e companheiro de viagem para 3 dos maiores missionários da igreja primitiva. Suas maiores fraquezas, provavelmente, era o jovem que fugiu em pânico quando Jesus foi preso. Por razões desconhecidas, abandonou Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária. Mas nos deixa grandes lições. A maturidade pessoal normalmente vem com a idade e a experiência pelos erros cometidos. Os erros normalmente não são tão importantes quanto o que pode ser aprendido com eles. A vida não é medida pelo que realizamos, e sim pelo que superamos a fim de realizar algo. E o encorajamento pode mudar a vida de uma pessoa. João Marcos, o evangelista Marcos, nasceu em Jerusalém. Foi missionário, escritor do Evangelho e companheiro de viagem de Paulo e Barnabé. Filho de Maria, primo de Barnabé, contemporâneo de Paulo, Pedro, Timóteo, Lucas e Silas. Esta é a história de João Marcos.
E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido. Inscreva-se no canal, deixe um comentário, faça um pedido de oração. Ative o sininho para você indicar para o YouTube que o conteúdo deste canal não é ofensivo e que pode ser compartilhado. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por isso. Amém. E graças a Deus.